espírita, ela não é só religião, ela é uma filosofia, é uma ciência. São um triângulo, né? Um triângulo das três. Então, e o tratamento também, o auxílio material, como o enxoval, como a cesta, a visita aos enfermos. Então, ela traz um conhecimento muito grande, profundo, uma ajuda muito grande. Em 1888, o Brasil assistia ao movimento de libertação dos escravos, que já somavam cerca de 720 mil nas terras brasileiras, enquanto Uberabinha se elevava à categoria de município e se orgulhava de ver o que possuía através do inventário realizado. Naquele ano, nascia Alfredo Júlio Fernandes, na cidade de Espírito Santo de Pinhal, São Paulo. Alfredo Júlio se tornou espírita através de seu irmão mais velho, Manuel Júlio, e de seu grande amigo Joaquim Martins da Costa. Ignorando o espiritismo, Alfredo Júlio chegava a criticar o comportamento dos dois jovens, enquadrando-os no fanatismo. Manuel Júlio, por sua vez, cansado de convidar o irmão a conhecer a nova doutrina, encontrou ensejo ao receber um convite de Alfredo para ir a um baile em determinada noite. Só irei ao baile se antes você me acompanhar no trabalho no Centro Espírita logo mais após, propôs Manuel ao irmão. Alfredo Júlio recebeu naquele dia provas contundentes da vida após a morte, através da manifestação mediúnica, onde pôde encontrar sua primeira esposa, Dona Mocita, desencarnada há 2 anos, e que lhe deu prova de ser ela ali presente. Naquele momento, Alfredo se entregou não só às emoções, como deixou o preconceito dar lugar à vontade de conhecer a doutrina espírita e não parou mais. Saía a cavalo com livros de Kardec na sacola e ia de casa em casa levar a palavra do Divino Mestre. Dizia que sentia necessidade de dar a todos o mais rápido possível o conhecimento dos ensinamentos de Jesus. Em 1920, vindo para o interior de Minas Gerais, estação ferroviária do Buriti, Alfredo conheceu Bercholina Arantes, com quem se casa em 1921. Foi ela a companheira devotada que o apoiou na sua missão. Dessa união nasceram os filhos Maria, Lígia, Joel, Eurípedes, Fenelon, Filon Fernandes, Margarida Fernandes, Orbilon e Teresa Fernandes Teixeira. No ano seguinte, o casal se muda para São Pedro do Uberabinha e Alfredo Júlio ingressa no trabalho do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade, onde, através da mediunidade, se dedicava aos trabalhos de receituário. Com auxílio do companheiro, João Faria Godoy, que escrevia as receitas ditadas pelo médium. Alfredo Júlio possuía uma venda na Praça dos Bambus, atual Praça Tubal Vilela, de onde retirava o estritamente necessário. Quando Alfredo Júlio chegava, iluminava o recinto com seu sorriso. Estava sempre vestido de branco, atrás do balcão com doces, pirulito e banana da terra. Relembra de Olinda. Os exemplos de desprendimento e dedicação de Alfredo Júlio continuam presentes no movimento espírita,
mesmo tendo completado 62 anos de sua partida para o plano espiritual, onde continua atento, se dedicando às nobres realizações. Naquele tempo era um centro pequeno, do tamanho dessa sala aqui, mais ou menos, lá na Eduardo Marques, e tinha o nome de Santo Agostinho. E o trabalho lá era um trabalho assim, meio Umbanda e meio Kardec, usava queimar vela, essa coisa, né? Mas a dona Maria Lázara, que era quem dirigia, porque ela era vice-presidente, presidente mesmo era o seu José Lúcio. E então ela que dirigia, porque ele pouco ia lá. Eu vi ele lá umas 2, 3 vezes, durante essa época que eu frequentei lá. E tinha as pessoas que trabalhavam lá. Aqui eu não vi o nome dele aqui, de seu José Felinto, chamavam ele José Félix. Cícero, o irmão dele, o Ambrolino, seu José. Né? O Enio já participava lá, mas como vice-presidente. Né? O Centro Espírita Alfredo Júlio Fernandes foi fundado em 7 de novembro de 1967, né? Embora ele teve a sua origem nos anos de 65. Eu comecei a participar dessa reunião, desse centro, em 65. Ainda não era registrado, a senhora fundadora lá havia desencarnado logo naquela época, eu não a conheci, e ela deixou um pedido que ele não era registrado, não tinha nome. Ela pediu que registrasse Kardec e que praticasse somente o bem. Esse foi o pedido dela antes dela morrer. Olha, essa reunião foi muito assim, nós não esperava que ia surgir toda essa oportunidade a gente trabalhar mais tempo como estamos até hoje, né? Então, aquilo ali foi unido, a pessoa estava tudo assim, não sabia se ia dar certo, ou se não, uns participavam de pouca vontade, outros já muito animados, né? E assim, transcorreu aquela reunião, com pouca gente. Só que aquilo ali era uma reunião normal, que o centro continuava como está, poderia haver alguma modificação, mas muito poucas, né? E não tinha assim, a previsão futuro como aconteceu. Aí nós fizemos a reunião e houve a comunicação de Aurélio Agostinho. Foi a primeira e última vez que eu vi também a comunicação dele. Eu ainda não era médium nessa época. E que ele queria homenagear um amigo, um irmão que ele queria homenagear e que pedia que pusesse no nome de Alfredo Júlio Fernandes. Eu nem sabia quem era Alfredo Júlio Fernandes, porque eu cheguei para Uberlândia em 38. Ele morreu em 39. Eu tinha 7 anos de idade quando eu cheguei para Uberlândia e ele morreu em 39. E surgiu esse assunto de construir, comprar um terreno para construir um centro maior, que foi acho que quem encabeçou isso aí foi o Enio, mas o Zé Nunes, eu não sei mais quem. E nessa época foi quando eu me afastei de lá. Alfredo Júlio comunicou e falou que não precisava de nós apavorarmos, que a pedra fundamental já estava no local. Aí um senhor ficou sabendo que a gente queria comprar esse terreno, que nós queríamos comprar esse terreno, e foi na casa da tesoureira, que era a mulher do presidente. E falou com ela, falou assim, fiquei sabendo que vocês querem comprar um terreno, de preferência no Martins, até aí era Martins. Ela falou assim, sim, senhor Adalberto, acho que é Adalberto mesmo o nome dele. Aí ele falou assim, eu tenho um para vender. Quem que é o comprador?
ela falou, é para pôr no nome de Alfredo Júlio Fernandes. Eu falei, mas quem é esse Alfredo Júlio Fernandes? Ela falou assim, olha, ele já morreu. Aí, como que eu vou vender um terreno para uma pessoa que já morreu? Ah, não. A senhora, eu vendo para a senhora e depois vocês fazem o que quiser, mas é no nome da senhora. Fizemos outra reunião que ela convocou para saber se nós concordava. E queria 2 afiadores também. Concordar. Nós concordamos, né? Porque ela era uma senhora muito direita. Aí, concordamos. Isso foi à noite. Quando foi no dia seguinte, bateu na porta dela, era mais ou menos, diz ela que era mais ou menos às 8 horas da manhã, foi ele. Ela falou assim, o senhor veio buscar a resposta? Ele falou, não, eu vim aqui para vender para esse nome que a senhora falou mesmo. E também não quero os afiadores. Ela falou, tudo bem, e eu quero passar a escritura imediato. Não, mas nós ainda estamos devendo para o senhor ainda, nós não podemos passar, ainda estamos devendo, ficou combinado que passava a escritura quando terminasse. Ele falou assim, não, mas eu quero passar, eu tenho pressa, não tem problema, eu quero passar a escritura. Ela falou, tudo bem, então vamos passar a escritura. Ela era muito ativa, muito inteligente, e passou a escritura do terreno, faltando acho que 2 ou 3 prestações para acabar de pagar. E não há de ver que dessa noite para o outro dia ele morreu, desencarnou. Desencarnou. Se ele não tivesse assinado, nós íamos ficar sem o terreno. E aí vamos lutar, né? Levantava uma parede num sábado, no domingo, no outro dia a parede estava lá no chão. Caía lá no chão. E nessas alturas eu morava na Bernardo Guimarães, e ali pertinho do grupo Bom Jesus. Então fazia lá em casa, fazia salgado para vender de domingo, todo domingo fazia salgado para vender. Um domingo pizza, outro domingo pastel. Participei de vários, não só os almoços, como outros eventos também. Eu não estou lembrado se, bom, já passa para outra faixa, eu não vou falar, né? Mas os almoços nós estamos sempre firmes, todos eles, nunca faltei um almoço. No mês de junho fazia 2, 3 canjicadas, eram os nossos eventos naquela época. E vamos lutando com esse centro. Aí o centro foi inaugurado. Pelo que nós temos registrado em ata, a dona Pasqualina assumiu a direção do Centro Espírita em 1973, quando o Enio deixou a direção após 6 anos. Quando Dona Maria Lázara faleceu, o Enio tomou conta que ele era vice-presidente, né? Ele era vice-presidente, ele tomou conta como presidente. E a Dona Antônia Segato, se eu não me engano, ela era vice-presidente. E depois eles chegaram a se casar, né? E aí, nessa época que eu me afastei do centro, o Enio, porque eu não sei, se afastou também, deixou a presidência do centro. Ele ainda presidiu, acho que 4 ou 6 anos ainda. E depois, nem mais nem menos, ele chegou e falou, gente, eu vou afastar do centro, que eu vou estudar, e eu vou deixar a Pasqualina no meu lugar. Fez a eleição, como ele apontou, né? E eu praticamente era um iniciante, todo mundo votou. Todo mundo votou. Em 1982, por determinação espiritual, foi adquirido um terreno no bairro Maravilha e outro no Jaraguá, né? Dando início depois, dando sequência a esse trabalho, criou-se o anexo do bairro Maravilha. Nesses 24 anos, em 82, o Alfredo Júlio comunicou e falou que nós estávamos muito parados e que então ele ia deixar uma incumbência para nós de construirmos 2 departamentos. Um no bairro Maravilha e o outro aqui no Jaraguá. Aí vamos lutar, né, para comprar os terrenos do Maravilha. Compramos o primeiro terreno
Meu genro fez a planta e começamos a construir de mutirão também. Quando da construção do anexo do bairro Maravilha, houve várias campanhas de salgados, pizzas, campanhas de garrafa, uma série de eventos com o fim de arrecadar recursos para a construção. Fizemos até uma construção boa, com salas em cima, sabe? E quando estava pronta a cozinha para ela começar a fazer a sopa, cadê? Desapareceu todo mundo. Mas nós continuamos a sopa. O Joana Dark nos forneceu sopa, acho que 4 anos, debaixo de uma gameleira lá na rua. Plantas, e ali a lagartinha vai vivendo. Ela vai comendo os matinhos, vai se alimentando. Só que chega um determinado tempo que a lagarta ela começa a sentir um certo sono. Ela fica querendo dormir, ficar quietinha. A lagarta vocês já viram, não já? Então, nesse tempo, a lagartinha vai ficando cansada e ela vai procurando então para poder fazer a casinha dela. E aqui a plantinha. Eu assumi a coordenação do grupo da mocidade justamente em maio de 97. Uma época em que o grupo estava sofrendo assim solução de continuidade mesmo. E essa experiência para mim foi extremamente importante porque foi a porta de acesso aos trabalhos no Centro Espírita e também foi uma maneira muito interessante de começar a estudar a doutrina espírita. No segunda vez que ele veio, ele estava conversando comigo, chegou pedindo uma cesta e eu fui arrumar, falei para ele, vamos lá na despensa, eu não gosto de entrar na despensa sozinha, até hoje eu não gosto de entrar lá sozinha. Aí ele foi, nós começamos a conversar, ele conversando, e eu falei para ele, a mocidade, uma Rosália, acho que vai morrer. Ele falou, mesmo? Falei, mesmo. Aí eu falei assim, você não quer tomar conta, não? Falei, Che, você não quer ser o presidente dela? Ele falou assim, mas você tem confiança em mim assim, pra me entregar? Eu falei, uai, pelo que eu tô sentindo, eu acho que eu posso ter toda a confiança. Bom, a mocidade, ela foi criada com a ideia do São Osório. São Osório. É. Então nós estávamos trabalhando lá no centro, normal, né, fazendo esse trabalho de arrecadar fundo para melhorar o centro, mudar o centro, construir, né, a nova sede. E eu pensou, gente, o centro tem que ter mocidade, todo centro tem mocidade. E fez a reuniãozinha entre nós. Como é que nós achávamos? Gente, isso aqui é uma coisa legal. Você dá mais trabalho para nós e todo o centro tem, nós não podemos ficar para trás. Então vamos fundar. Essa foi a ideia Osório e começamos. A mocidade faz para o centro. Eu acho que o centro, sem mocidade, está faltando alguma coisa. Em 2001, começou um trabalho de sopa no bairro Morumbi. E esse trabalho acabou se desdobrando na compra de um terreno e a construção de um anexo, que hoje é a Casa Espírita Bênçãos da Luz. Aí fomos para o Morumbi. Foi eu, Isabel, Adriano, fazer uma visita no Morumbi. Chegamos numa casa lá de uma senhora por nome Alessandra, que ela tomava conta na época de 12 a 15 crianças que o juiz recolhia
meninos de rua, meninos espancados pelos pais. Então nós já tínhamos comprado terreno, o primeiro terreno lá no Morumbi, então vamos para lá, vamos fazer. Aí fizemos aquela, você já foi lá, né? Fizemos aquela coberturinha lá e ali nós entregava a sopa. Ali. Os cadeirão vinham para lá aqui embaixo. Fazia a sopa aqui e levava lá. E quando eu voltei agora, nessa época, eu voltei, o centro estava outro centro completamente diferente, tudo funcionando na base do kardecismo mesmo. E foi quando eu cheguei lá, comecei a frequentar não sei se foi numa quarta ou numa quinta, e continuei frequentando até hoje esses trabalhos públicos e mediúnicos, né? Para mim, a doutrina espírita, ela é realmente o Consolador prometido, porque ela nos traz vários recursos para compreender a vida nas suas mais variadas formas de se expressar. E a doutrina espírita é uma bênção para todos nós, porque além da mensagem consoladora, ela nos traz o conhecimento que liberta. Olha, eu acho que nós somos sal da terra. Sem o sal, o alimento fica deteriorado. E é trabalhar. É trabalhar mesmo, confiante, ter fé, que Jesus está no leme de todos os trabalhos. É a coisa mais importante, trabalhar mesmo, estudar. É uma coisa melhor que pode acontecer na nossa vida, é isso. Então é isso aí, eu acredito assim que o amor é um dos principais fatores, depois a caridade. Porque você tem que ter caridade para tudo. Eu acho que o importante é ali as duas partes, né? Tanto a direção como os estudos. São sérios, seríssimos. É estudos, é estudar mesmo, não perder tempo e frequentar todos os trabalhos. Eu acho que a instrução é o melhor caminho. É o melhor caminho, não existe outro. Esse negócio de instrução, agora que eu estou aprendendo, depois de quantos anos passou, você frequentando, né? Eu gostaria, assim, que todos os irmãos compreendessem o que significa uma casa espírita para a humanidade, né? Que é uma coisa importantíssima. Para mim, foi a melhor coisa que aconteceu na minha vida. Não existe outra a não ser essa. A melhor coisa. Não só pela diretoria, como para todos os frequentadores da casa, a minha mensagem é uma só: que trabalhe com amor, com segurança, dentro da verdade, porque a verdade, por mais dura que ela seja, ela é sempre melhor do que a mentira, não é certo? Então, eu acredito assim, que a casa de Alfredo Júlio Fernandes, com seus departamentos, tem muito a oferecer, porque as equipes trabalhadoras espirituais trabalham muito, mas eles dependem de nós, encarnados, para continuar o trabalho também, porque não adianta só eles fazerem, que tem coisa que não pode aparecer, nós que temos que fazer por orientação deles. Então, eu espero que essa casa de Alfredo Júlio nunca desapareça, como está acontecendo em muitos lugares por aí. É responsabilidade fazer igual o Kardec com o Emmanuel com o Chico, né?
responsabilidade, responsabilidade e responsabilidade. O futuro vai ser sempre aquilo que a gente fizer dele, né? E nesse sentido eu tenho absoluta convicção de que cada vez mais nós vamos chegar numa melhor compreensão do que é o Centro Espírita e do que ele representa para todos nós.